Magnetismo. O segredo para a manifestação. O magnetismo exerce um poder de atração ou repulsão entre determinados objetos, como, por exemplo, os ímãs e os materiais ferromagnéticos. De acordo com as leis da física, o fenómeno do magnetismo atua através de dípolos, forças magnéticas divergentes. Os ímãs apresentam dois polos em que o magnetismo se manifesta com maior intensidade. Normalmente diz-se que os polos opostos se atraem, mas veremos que existem pontos de vista alternativos e explicações mais abrangentes. O magnetismo é a força e lei que mantém os dípolos conectados ao centro da singularidade. Temos falado da verdadeira essência de quem somos e da fractalidade do universo. De forma a continuarmos nesta busca, é essencial percebermos o conceito de autossimilaridade. Um objeto autossimilar é um objeto em que o todo é semelhante, exata ou aproximadamente, a uma parte de si mesmo. A autossimilaridade é uma propriedade típica dos fractais. Na natureza existem muitos objetos autossimilares, como as folhas ou rebentes das plantas, as conchas e muitos outros. Normalmente, as estruturas autossimilares tendem a manifestar a proporção áurea, porque esta proporção maximiza a negentropia, ou, por outras palavras, maximiza a ordem em detrimento do caos. Os ímãs são um excelente exemplo de objetos autossimilares, porque quando o ímã se quebra, obtêm-se novos ímãs, cada um com um polo norte e um polo sul, que são similares ao ímã original. Comecemos por analisar as regras de atração e repulsão das correntes elétricas. Quando temos dois fios elétricos em que os eletrões fluem na mesma direção, eles são atraídos. Quando temos dois fios elétricos em que os eletrões fluem em direções diferentes, eles são repelidos. Assim surge a regra: os similares atraem-se e os opostos repelem-se. Porém, quando fazemos exatamente o mesmo experimento, mas passamos a utilizar uma bobina, o oposto acontece. Quando temos duas bobines em que os eletrões fluem na mesma direção, elas são repelidas. E quando temos duas bobines em que os eletrões fluem em direções diferentes, elas são atraídas. No entanto, se convencionarmos que vamos olhar para as bobines pela parte superior, nos pontos mais próximos, no primeiro caso, as direções são opostas e no segundo são iguais. Desta forma, podemos preservar a lei que definimos anteriormente. Os similares atraem-se e os opostos repelem-se, visto que estamos apenas a considerar a direção de rotação nos pontos mais próximos. O investigador Lionel Dinu criou dois cilindros ligados a motores que rodam sobre a água. Quando as direções de rotação são opostas, o comportamento deles é atrativo. Quando as direções são semelhantes, o comportamento é repulsivo. O mesmo comportamento foi também verificado noutras experiências, com cilindros rotativos submersos. Quando aprendemos na escola sobre o magnetismo, somos ensinados que os polos inversos se atraem, o que em norma corresponde às nossas observações, mas leva-nos a tirar conclusões precipitadas e possivelmente erradas. Os ímãs atuam como as bobines, criando um vórtice ou fluxo no éter. Existe outro experimento que demonstra isto de uma forma intuitiva e muito visual. Uma televisão antiga ou um monitor de CRT tem um canhão de eletrões que bombardeiam a tela e produzem a imagem que vemos. Estes eletrões podem ser utilizados para percebermos melhor o funcionamento de um ímã. Quando colocamos um ímã com o polo sul para cima e o aproximamos do ecrã, produz uma disrupção no bombardeamento de eletrões à direita, o que indica que o vórtice gerado pelo ímã gira no sentido dos ponteiros do relógio. Pelo contrário, quando o ímã com o polo norte é colocado para cima, perto de um ecrã, produz uma disrupção no bombardeamento de eletrões à esquerda, o que indica que o vórtice do ímã gira no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Ou seja, polo sul para cima, rotação no sentido dos ponteiros do relógio. Polo norte para cima, rotação inversa ao sentido dos ponteiros do relógio. Isto demonstra que os similares atraem-se e os opostos repelem-se em qualquer situação. Daqui tiramos já uma excelente conclusão.
Para manifestarmos algo, devemos alinhar a nossa direção com a realidade que buscamos, emitir pensamentos e emoções similares à realidade que pretendemos experienciar. Mas qual é a importância do magnetismo para a manifestação? Para esta análise, escolhi um vídeo muito interessante. Nele, o investigador colocou nanopartículas de ferro suspensas num meio para serem observadas ao microscópio. Em simultâneo, aproximou e oscilou um ímã, segundo diferentes direções. Como podemos observar, com o passar do tempo, as partículas acumulam-se, tornando-se mais longas, mas sempre obedecendo às direções do campo magnético. É até visível que formam uma estrutura em dupla hélice, como acontece no DNA. Ou seja, os campos magnéticos fazem com que partículas com orientações caóticas se organizem segundo as suas direções. Utilizando conceitos da física quântica, o campo magnético do observador faz colapsar a onda de probabilidades, o infinito, em estruturas e acontecimentos polarizados, bem definidos. Aqui surge também uma boa analogia com a alquimia, a fusão do macrocosmo e microcosmo. O que é o ímã? O que está dentro do objeto que movemos? As partículas exteriores que se agregam se orientam segundo esse ímã? Ou o conjunto dos dois? O ímã é o campo que unifica o macro e o micro. O simples movimento do ímã faz tudo o que está em seu redor se orientar segundo ele. É a concretização da expressão: o mundo muda a cada gesto teu. É importante ainda deixar claro que os campos magnéticos são mais fortes perto dos ímãs, mas tendem-se até o infinito. Claro que com o afastar do ímã, normalmente o seu campo é sobreposto por outros campos, como é o caso do campo magnético da Terra ou do Sol ou dos outros planetas. Os seres humanos produzem campos eletromagnéticos que, como o próprio nome indica, têm também uma componente magnética. Isso significa que os seres humanos fazem colapsar as ondas de probabilidades e têm a capacidade de manifestação. Provou-se que a respiração oriental, utilizando técnicas de respiração como as utilizadas no Qigong, parecem estimular uma emissão do campo biomagnético de uma forma incomumente grande e que alguns mestres conseguem produzir campos eletromagnéticos extremamente grandes, na ordem dos milhares de vezes superior à dos restantes humanos. Alguns são capazes de fazer mover bússolas de alta precisão, tendo em conta que os aglomerados de nanopartículas de ferro criam duplas hélices, podemos até ponderar se a origem dos erros de replicação do DNA não está simplesmente ligada à perda da estrutura destas moléculas, dependente do direto enfraquecimento dos campos magnéticos gerados pela pessoa. Isso explica facilmente porque é que alguns mestres têm capacidades curativas tão específicas, apenas pela sua presença. É ainda de notar que quanto mais forte for o campo magnético, mais estamos protegidos contra agentes externos. Na verdade, a própria Terra tem um campo magnético que tem a fantástica propriedade de nos proteger contra radiações provenientes do Sol, dificultando a entrada de eletrões e prótons. Ou seja, um maior campo magnético é sinónimo de maiores capacidades de manifestação e, ao mesmo tempo, melhores defesas contra energias, pensamentos, emoções e agentes patológicos externos. No entanto, campos elétricos e magnéticos não são a mesma coisa. Num campo elétrico, existe movimentação de eletrões do polo negativo para o polo positivo e a sobreposição pelo contraspaço. Normalmente, estes campos têm uma frequência associada. Já no campo magnético, existe um microcosmo dentro do ímã, pelo qual todo o campo magnético pode ser representado por uma pequena parte que é autossimilar ao todo. Alterações que ocorram no fluxo de éter dentro do ímã afetam todo o campo. Isto acontece porque o microcosmo do ímã é uma representação do macrocosmo de todo o campo magnético exterior. Uma vez mais, os ímãs são autossimilares.
como se diria nas leis herméticas, as within, so without. Quando se tratam de campos magnéticos naturais, como os ímãs, estes campos são permanentes e não têm uma frequência de oscilação. Mas como se geram os campos magnéticos no corpo humano a partir dos fluxos de eletrões? No nosso corpo temos várias estruturas que produzem campos elétricos. De entre elas destacam-se os neurónios, que geram sinais elétricos para transmissão de informação, e os microtúbulos, que dão estrutura à célula e permitem comunicação elétrica inter e intracelular. Esta é a chave fundamental para a manifestação. A proposta é de que, ao aproximar duas cargas elétricas contrárias, existe uma projeção de forças inversas para fora, fazendo aumentar o campo magnético, e para dentro, criando um ponto único de singularidade. Esse ponto é responsável pela unidade de todo aquele campo eletromagnético. Em alquimia, existem inúmeros termos associados a esta união. O casamento alquímico, a junção dos opostos, a união do macho e da fêmea, entre muitos outros. A própria estrela de Salomão representa esta união. A resposta de como se dá esta junção é descrita na simbologia do cadúceus. Ambas as cargas, positiva e negativa, devem ter exatamente a mesma frequência, a mesma amplitude e estarem sincronizadas. Assim, a árvore do bem e do mal é convertida na árvore da vida, e a serpente se torna no Ouroboros, comendo a própria cauda. When you make the two into one, and make the outer like the inner, and the inner like the outer, and the upper like the lower, and when you make the male and female into a single one, then you will enter. Evangelho de Tomé, versículo 22. No nosso corpo existem aglomerados de neurónios com potencial para gerar campos eletromagnéticos. De entre eles destacam-se o intestino, que é revestido por mais de 500 milhões de células nervosas e é praticamente um cérebro por si só, que corresponde ao Dantian inferior do taoísmo e a grande parte do sistema nervoso parasimpático, a medula espinal, com cerca de 69 milhões de células nervosas, que corresponde ao sistema nervoso simpático, o coração, que tem um pequeno cérebro, o sistema nervoso cardíaco intrínseco. Esse cérebro do coração é composto por aproximadamente 40 mil neurónios, que são semelhantes aos neurónios do cérebro, o que significa que o coração tem o seu próprio sistema nervoso. Este órgão envia constantemente sinais ao cérebro e vice-versa. Apesar de serem em pequena quantidade em relação a outros órgãos, devido à contração e despolarização coordenada dos miócitos, as células musculares do coração, este órgão tem o maior campo eletromagnético do corpo humano. Ele constitui o Dantian médio do taoísmo. E por fim, o cérebro, que é constituído por 86 bilhões de neurónios, o Dantian superior do taoísmo. Estes órgãos ressoam uns com os outros, através das suas correntes eletromagnéticas. É por isso que, quando começamos a desenvolver a concentração e a coerência do Dantian inferior, os outros campos são também alinhados por ressonância. Encontra o centro do Dantian inferior e encontrarás a glândula pineal. Com o desenvolver destes atributos, a concentração, a coerência, devido à presença da mesma amplitude e frequência em ambas as polaridades do campo elétrico, vamos começando a aumentar o campo eletromagnético e a ouvir o exterior no nosso interior e a propagar o nosso interior para o exterior. Isso acontece porque os acontecimentos à nossa volta produzem ondas eletromagnéticas, captadas pelo nosso campo magnético e lidas pelos neurónios do corpo e do intestino, gerando sensações e intuições, pelo sistema nervoso parasimpático, que, entre outras coisas, é também uma fonte de serotonina, da coluna vertebral, que pode causar ansiedade e nervosismo, e que está ligada ao sistema nervoso simpático, do coração, regulando as batidas deste órgão e gerando emoções, por exemplo, através da produção da oxitocina, e do cérebro, gerando todo o tipo de pensamentos e intuição
emoções e libertação de neurotransmissores. Obviamente que o inverso também é válido. E os campos elétricos, produzidos pelas emoções e pensamentos, criam orientações magnéticas que fazem as correntes elétricas externas colapsarem e orientarem-se segundo o nosso magnetismo. É também por isso que vemos um constante ataque à coerência. Notícias e comportamentos que não fazem sentido são uma forma de 1. Reduzir as capacidades de manifestação. 2. Reduzir a nossa intuição, fazer-nos mais manipuláveis. 3. Reduzir as defesas naturais contra energias e agentes patológicos externos. Gostaria de terminar este tópico deixando a ideia de que a capacidade de compaixão é diretamente proporcional à coerência, pois indica que existe ressonância entre o macrocosmo e o microcosmo. Obviamente, o treino pela meditação e concentração são práticas extraordinárias para desenvolvermos o nosso campo eletromagnético.